Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos lá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui, vamos mostrar como encontrar a fórmula para encontrar a soma dos divisores de um determinado número. Então vamos lá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Soma dos divisores de um determinado número. Vamos pegar aqui de exemplo, então, o número 45. Vamos lá, 45. Quem é o 45? É 3 ao quadrado vezes 5. Então, aqui nós temos o 3 elevado a 0, o 3 elevado a 1 e o 3 elevado ao quadrado. Do 5, nós temos o 5 elevado a 0 e o 5 elevado a 1. Então, a soma, né, de todos os divisores, né, vamos listar aqui os divisores. Pode ser o 3 elevado a 0 vezes o 5 elevado a 0, o 3 elevado a 0 vezes o 5 elevado a 1, o 3 elevado a 1 vezes o 5 elevado a 0, o 3 elevado a 1 vezes o 5 elevado a 1, que é uma vírgula, o 3 elevado a 2 vezes o 5 elevado a 0, o 3 elevado a 2 vezes o 5 elevado a 1. Então, se a gente fizer a soma de todos esses números, a gente vai ter 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0, mais 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 1, mais 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0, mais 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, mais 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 0, mais 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Agora, observem aqui que a gente pode colocar 3 elevado a 0 em evidência. Então, a gente vai ficar aqui 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0 mais 5 elevado a 1. O 3 elevado a 1 em evidência vai ficar vezes 5 elevado a 0 mais 5 elevado a 1. Mais 3 elevado a 2 vezes o 5 elevado a 0 mais o 5 elevado a 1. Agora, reparem que a gente pode colocar o 5 elevado a 0 mais 5 elevado a 1 em evidência. Então, a gente vai colocar aqui 5 elevado a 0 mais 5 elevado a 1 vezes quem? 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 elevado a 2. Então, reparem que 5 elevado a 0 mais 5 elevado a 1 é a soma de uma progressão geométrica de razão 5. 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 elevado a 2 é a soma de uma progressão geométrica de razão 3. Então, vamos pegar aqui agora um outro exemplo um pouco mais complexo do que esse. Vamos pegar agora aqui de exemplo 90. 90 vai ser o 2 vezes o 45, então vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Então, agora a gente vai ter aqui 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 do 2, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, o 3, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, e o 5, 5 elevado a 0, 5 elevado a 1. Então, para a gente fazer a soma desses elementos, né, a gente seria a soma do anterior, né, que nada mais é do que a gente pegar o que a gente tinha encontrado antes, né, que era quem? Era 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2, vezes 5
elevado a zero mais 5 elevado a 1. Isso aqui era o que a gente tinha. Agora nós vamos ter mais dois divisores, que é o 2 elevado a zero e o 2 elevado a 1. Então, basta a gente pegar isso aqui que a gente tinha, multiplicar por 2 elevado a zero e somar com essa nossa primeira parcela aqui, né, somar vezes o 2 elevado a 1. Então, agora a gente pode colocar novamente a nossa parcela aqui em evidência. Isso aqui seria igual, se a gente colocar a nossa parcela aqui em evidência, 3 elevado a zero mais 3 elevado a 1 mais 3 ao quadrado vezes 5 elevado a zero mais 5 elevado a 1. Colocando isso aqui em evidência, a gente vai ter vezes o 2 elevado a zero mais o 2 elevado a 1. Então, reparem que, na verdade, a gente está pegando aqui os fatores, né, da nossa fatoração, fazendo a soma da PG deles e fazendo o produto deles todos. Então, o que nós podemos fazer isso aqui? Lembrando lá que a nossa soma da PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, trazendo isso aqui que a gente viu no vídeo anterior para cá, então o que nós vamos ter aqui? Isso aqui seria o nosso A1 é 1. Nosso A1 sempre vai ser 1, que é o fator elevado a zero. Então, ele vai sumir, vou botar aqui, mas ele vai sumir da fórmula, né? E aí a razão é 3. 3 elevado a n. Não se esqueçam que n é a posição que o nosso número ocupa, né? Então aqui o 3 ao quadrado, ele não é 2, né? O nosso n não é o 2, porque ele é o terceiro termo dessa soma. Então, 3 elevado a 3 menos 1 sobre 3 menos 1. Isso aqui vezes 1, né? 5 elevado a 2 menos 1 sobre 5 menos 1 vezes 1. Aqui a gente vai ter 2 elevado a 2 menos 1 sobre 2 menos 1. Só que agora, o que a gente pode fazer? Associar, né, o que a gente encontrou aqui, não mais com a posição aqui, mas sim com a potência que nós temos aqui, né? Então, reparem que ele vai ser sempre a potência adicionada de uma unidade. Então, para a gente generalizar essa nossa fórmula aqui, primeiro, antes da gente generalizar, vamos fazer essa conta aqui para ver se vai dar certinho. Então, aqui a gente teria 27 menos 1, 26. 26 sobre 2, vezes 24 sobre 4, vezes 4 menos 1, 3 sobre 1, vezes 3. Então, 26 sobre 2 daria 13, vezes 24 sobre 4 dá 6 vezes 3. E isso aqui vai dar pra gente 13 vezes 6, 78, vezes 3, 234. 234.
Agora, será que a soma dos nossos divisores daria 234? A gente teria que 1 mais 3 mais 9, 1 mais 3, 4, mais 9, 13, ó, 13, 5 mais 1, 6, aí isso aqui vezes 1, mais a mesma coisa vezes 2, né, mais 13 vezes 6 vezes 2, que é 3 vezes 13 vezes 6, que é a mesma coisa. Então, se a gente trouxesse, né, isso aqui para um número n, né, então, se a gente trouxesse isso aqui para um número n, ele vai ser fatorado de certa forma, né? F1 é elevado a alfa 1 vezes F2 elevado a alfa 2 vezes F3 elevado a alfa 3 até o enésimo fator dele elevado à potência dele. Então, o que, que a gente pode fazer disso daqui é que isso aqui vai ser o F1 elevado à potência dele, somada de 1, menos 1, né, dividido por F1 menos 1 vezes F2, a potência dele adicionada de 1 menos 1, dividido por F2 menos 1, vezes F3, a potência mais 1, menos 1, dividido por F3 menos 1, e esse produto segue até o nosso Fn, a potência dele mais 1, menos 1, dividido por Fn menos 1. Então, assim que a gente prova que essa fórmula, a gente pode usar a soma dos divisores de um número. Então, espero que vocês tenham gostado desse